No início dos anos 2000, uma cidade no meio do deserto decidiu fazer algo que parecia impossível: criar novas terras no meio do mar. Em poucos anos, milhões de toneladas de areia foram movidas. Rochas gigantes foram posicionadas no oceano e uma estrutura tão grande começou a surgir que podia ser vista até do espaço. O resultado foi uma das obras mais ousadas da engenharia moderna, uma ilha artificial inteira construída sobre a água. Mas, por trás dessa imagem impressionante, existe um desafio gigantesco que pouca gente percebe. Como criar terra firme onde antes existia apenas mar? Como impedir que uma ilha inteira afunde com o tempo? E como proteger essa nova cidade contra ondas, correntes e erosão? Antes de entender como os engenheiros conseguiram resolver tudo isso, precisamos voltar um pouco na história e entender por que Dubai decidiu construir algo que à primeira vista parecia simplesmente impossível. Como Dubai construiu as ilhas artificiais Palm Jumeirah. No final da década de 1990, Dubai estava em plena transformação. A cidade havia descoberto como se posicionar como um centro global de turismo, comércio e investimentos imobiliários. No entanto, havia um problema estrutural importante. A cidade possuía uma faixa costeira relativamente limitada ao longo do Golfo Pérsico. E em Dubai, imóveis à beira-mar sempre foram extremamente valorizados. A solução encontrada pelo governo local foi ousada. Se não havia costa suficiente, então seria necessário criar novas áreas de terra diretamente no mar. Foi neste contexto que surgiu o projeto das chamadas Palm Island, um conjunto de ilhas artificiais planejadas pela empresa Nakhel, empresa responsável por alguns dos maiores projetos urbanísticos da região. A primeira dessas ilhas foi a Palm Jumeirah. O projeto foi concebido com um formato bastante simbólico, uma palmeira vista de cima. O desenho inclui um tronco central, 16 ramificações, chamadas de frondes, e um grande arco externo conhecido como crescente, que funciona como quebra-mar. No total, a ilha adicionou cerca de 78 quilômetros de nova linha costeira à cidade de Dubai. Para entender como isso foi possível, é necessário compreender uma técnica fundamental da engenharia costeira, chamada Land Reclamation, ou recuperação de terra. Esse processo consiste em dragar a areia do fundo do mar e reposicioná-la de forma controlada, para criar novas áreas de terra acima do nível da água. No caso da Palme Jumeirah, aproximadamente 94 milhões de metros cúbicos de areia foram utilizados para formar a ilha. Além disso, cerca de 7 milhões, isso mesmo, milhões de toneladas de rochas foram empregadas para construir o quebra-mar que protege toda a estrutura. Mas criar uma ilha no meio do mar não é apenas uma questão de depositar areia. O verdadeiro desafio está em garantir que essa nova terra seja estável o suficiente para sustentar ruas, edifícios e infraestrutura urbana. E é aí que entra uma das etapas mais importantes da engenharia do projeto. A areia utilizada para formar o Palme Jumeirah foi retirada diretamente do fundo do Golfo Pérsico.
por grandes navios de dragagem. Esses navios aspiram o material do fundo do mar e o transportam até o local da obra, onde a areia é lançada com precisão para formar a nova superfície terrestre. Para garantir que o desenho da ilha fosse executado exatamente no formato planejado, os engenheiros utilizaram sistemas avançados de posicionamento por GPS. Esse método permitiu distribuir a areia com precisão suficiente para reproduzir o desenho da palmeira em escala gigantesca. No entanto, depois que a areia é depositada, ela ainda não possui resistência suficiente para suportar grandes construções. Isso acontece porque os grãos de areia ficam inicialmente soltos e podem sofrer compactação ao longo do tempo. Para resolver esse problema, foi utilizado um método conhecido como fibrocompactação. Nesse processo, uma sonda vibratória é inserida no solo recém-depositado. A vibração reorganiza os grãos de areia, aumentando a densidade do material e tornando o terreno mais estável. Segundo a explicação apresentada no Museu The View of the Palm sobre o processo de vibrocompactação, o processo aumenta a densidade dos solos granulares soltos, melhorando sua capacidade de suportar cargas e reduzindo o risco de afundamentos. Essa etapa foi essencial para permitir que a ilha pudesse sustentar estradas, vilas residenciais, hotéis e outras estruturas urbanas. Outro componente fundamental do projeto foi a construção do quebra-mar externo. Essa estrutura, em forma de arco, foi construída com milhões de toneladas de rochas empilhadas em camadas estruturais. Sua função é disparar a energia das ondas e proteger a ilha contra erosão e correntes marítimas. Ao mesmo tempo, os engenheiros precisaram garantir que a água dentro da ilha não ficasse parada. Por isso, o quebra-mar inclui aberturas estratégicas que permitem a circulação natural da água do Golfo Pérsico. Esse detalhe foi essencial para evitar problemas ambientais e garantir a renovação da água dentro da laguna formada pelos frondes da ilha. Depois de concluída a fase de formação do terreno, iniciou-se o processo de urbanização. Hoje, Palma de Jumeirah abriga hotéis de luxo, condomínios residenciais, marinas, restaurantes e resorts turísticos. Um dos pontos mais conhecidos da ilha é o Hotel Atlânticos de Palme, localizado no topo do quebra-mar. Além disso, a ilha conta com uma infraestrutura completa, incluindo rede viária, sistemas subterrâneos de energia e água, além de um sistema de monotrilho que conecta diferentes áreas do complexo. Tudo isso construído sobre uma superfície que, algumas décadas atrás, simplesmente não existia. Palm Jumeirah representa um exemplo impressionante de como a engenharia civil pode transformar completamente a geografia de uma região. O que antes apenas era um mar aberto, hoje é uma área urbana altamente valorizada e um dos símbolos mais conhecidos de Dubai. Mais do que um empreendimento imobiliário, o projeto demonstra a capacidade da engenharia moderna de expandir cidades para além de suas limitações naturais. Ao mesmo tempo, projetos dessa escala levantam discussões importantes sobre impacto ambiental,
sustentabilidade e planejamento urbano em ambientes costeiros. Técnicas de recuperação de terra e engenharia costeira continuarão sendo utilizadas em diversas partes do mundo, especialmente em regiões onde o espaço urbano é limitado. Pergunta que fica é: até onde a engenharia pode ir quando se trata de modificar paisagens naturais? Porque projetos como Palma e Jumeirá mostram que, com tecnologia, planejamento e recursos suficientes, até mesmo o mar pode se transformar em terra firme. Estimativa de custos da construção de Palma e Jumeirá. Como engenheira de orçamentos, é interessante observar que um projeto como Palma e Jumeirá não impressiona apenas pela escala da engenharia, mas também pelos valores envolvidos em sua execução. Embora os custos oficiais completos não sejam totalmente públicos, diversas estimativas, baseadas em relatórios técnicos e dados de construção, indicam que o investimento total da ilha ficou na faixa de aproximadamente 12 bilhões de dólares. Grande parte desse valor está associada a etapas de formação da terra e infraestrutura básica. A construção da ilha exigiu aproximadamente 94 milhões de metros cúbicos de areia, isso mesmo, 94 milhões de metros cúbicos, extraídos do fundo do Golfo Pérsico por meio de grandes embarcações de dragagem. Projetos de dragagem marítima dessa escala costumam ter custos que variam entre 5 e 15 dólares por metro cúbico, dependendo das condições do local e da tecnologia utilizada. Outro elemento fundamental foi o quebra-mar que envolve toda a ilha. Para sua construção, foram utilizadas cerca de 7 milhões de toneladas de rochas, transportadas e posicionadas de forma estratégica para dissipar a energia das ondas e proteger a estrutura contra a erosão. Além disso, houve o processo de vibrocompactação do solo, utilizado para estabilizar a areia recém-depositada e garantir que a ilha pudesse suportar construções permanentes. Esse tipo de tratamento de solo, em grande escala, pode representar centenas de milhões de dólares em projetos desse porte. Somando as etapas de recuperação de terra, estabilização do solo, proteção costeira e infraestrutura inicial, é possível entender como um empreendimento dessa magnitude rapidamente ultrapassa a casa dos bilhões de dólares. E isso antes mesmo das construções dos hotéis, resorts e residências que hoje ocupam a ilha. Palma e Jumeirá mostram que, em engenharia civil, transformar um ambiente natural em uma nova cidade não é apenas um desafio técnico, é também um investimento gigantesco que envolve planejamento urbano, logística internacional e recursos financeiros em escala global. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Você teria coragem de dirigir um carro no meio do mar congelado? Porque isso realmente acontece na Estônia. Eu mostrei tudo em um outro vídeo aqui no canal. Clique nele agora e aproveite para se inscrever.